caso dos médicos mortos do Rio de Janeiro. A polícia acredita que a execução tenha sido por engano. O filho de um deles é de Sorocaba e estaria confirmado o enterro dele para cá, mas ainda não, né, Dani? O que é que você tem de informações sobre isso? Bom dia. Bom dia, Barazal. Bom dia a todos que estão assistindo o primeiro Impacto Regional. Ainda não existe um local e também um horário para o enterro desse médico de 62 anos. Mas o enterro deve acontecer aqui em Sorocaba, porque, como você falou agora há pouco, o filho dele mora aqui na cidade. E tudo isso aconteceu na madrugada de quinta-feira. Os médicos viajaram até o Rio de Janeiro para participar de um congresso internacional de ortopedia. E no momento que tudo aconteceu, eles estavam em um quiosque na Barra da Tijuca, que fica bem em frente ao hotel onde eles estavam hospedados. Homens armados dispararam pelo menos 20 vezes contra os médicos. 3 morreram. O 4º médico, ele foi socorrido e está internado neste momento e, com base das informações da polícia, eles acreditam que os médicos foram mortos por engano, já que um deles foi confundido com o acusado de pertencer à milícia. No caso do médico, que tem um filho aqui em Sorocaba, ele é formado pela USP, ele é um médico bem renomado na área dele, que é de ortopedia, e como você falou, ele tem um filho aqui em Sorocaba, inclusive em setembro, ele postou uma foto em um shopping que fica entre as cidades de Sorocaba e Votorantim. Então, por isso, a gente acredita que o enterro vai acontecer aqui em Sorocaba, já que ele sempre estava por aqui também, visitando o filho, conhecendo restaurantes. Então, por enquanto, a gente acredita que o enterro vai acontecer aqui em Sorocaba, mas a gente sabe que esse processo demora um pouco, né, Barazal? Já que tudo isso aconteceu no Rio de Janeiro, então o transporte do corpo dele pode demorar um pouco. Então, por conta disso, ainda não existe uma data e horário confirmado para esse enterro. O que aconteceu foi o seguinte, lá no IML no Rio de Janeiro, o advogado da família teria dito que o velório seria aqui em Sorocaba, o enterro também, por causa de um dos filhos que mora aqui, tem uma neta inclusive, mas logo na sequência a irmã dele e filha também do médico postou na rede social que essa informação não estava confirmada e que, portanto, nós estamos aguardando. Mas é um caso que repercutiu muito, hein, Dani? É um negócio impressionante e você falou um pouco aí sobre a dinâmica de como tudo aconteceu, mas vamos fazer o seguinte, a gente tem a parceria com o SBT Rio de Janeiro e, por um caso ser muito cruel mesmo, a gente vai divulgar aqui, até porque um dos familiares ou a família dele está aqui em Sorocaba. Vamos saber mais sobre as vítimas. Roda o VT. Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos, era médico assistente do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da USP. Durante 9 anos, também fez parte do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos, se formou no Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia em 2017. Nos últimos 5 meses, trabalhava no Hospital Geral de Ipiaú, a 360 quilômetros de Salvador. Este amigo conta que o médico estava no auge da carreira, tinha muitos projetos e um profundo senso humanitário. É um médico que não media necessidade, dificuldade para atender o paciente. Mesmo se a pessoa não tivesse condição, ele está ali disposto a atender. Diego Ralph Bonfim, de 35 anos, é irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, e cunhado do também deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, marido de Sâmia. Diego se formou em medicina na Universidade do Oeste Paulista, em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Sâmia falou sobre a perda do irmão. Era uma pessoa muito, muito querida, muita gente gosta dele. Enfim, um menino muito, muito bom, dedicado, inteligente, estudioso. Meus pais fizeram muito esforço para que ele pudesse se formar como médico, sabe? Então é um momento de muita dor para a gente, é quase inacreditável. A Universidade do Oeste Paulista e a Faculdade de Medicina de Presidente Prudente manifestaram pesar pela morte de Diego. Os 3 médicos se conheceram no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O HC, maior hospital da América Latina, é referência em atendimento no país. Marcos de Andrade Corsato era assistente no grupo de cirurgia de tornozelo e pé do Instituto, área em que Diego Ralph Bonfim e Perseu Ribeiro Almeida também se especializaram depois de fazer a residência em ortopedia aqui. O hospital lamentou a morte dos profissionais. Em nota, a Associação Médica Brasileira classificou como chocante o episódio
e criticou a violência sistêmica negligenciada no país. A instituição cobrou a punição dos criminosos. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo, a Sociedade Brasileira de Traumatologia e o Hospital Sírio-Libanês também manifestaram pesar pelas mortes dos médicos. Esta médica, que também está no Rio de Janeiro para participar do Congresso de Ortopedia, falou que os colegas eram profissionais queridos, respeitados e importantes no cenário da medicina brasileira. A gente sequer pode imaginar que atravessar a rua num bairro nobre, na Barra da Tijuca, para tomar um coco, uma caipirinha e depois ir dormir, possa ser motivo para isso. A gente se sente agredido, desrespeitado, triste. É realmente um cenário, uma tragédia mesmo para a nossa sociedade. Os nossos sentimentos às famílias, aos amigos, não dá para acreditar. A execução ali entre o posto chamado posto 2 e o posto 4. Eu tive ali em janeiro, nesses mesmos quiosques aí, estava muito perto ali, fiquei muito perto desse hotel onde estavam os médicos. Eu fiquei no posto 4, que é muito próximo, ele estava no posto 2. Não dá para acreditar, que coisa absurda. E eles teriam sido executados por engano. A polícia acredita que os médicos realmente tenham sido executados dessa maneira. Vamos ver. 00:59. 3 homens armados com pistolas descem de um carro branco e correm na direção do quiosque, onde vários fregueses estão sentados. 4 pessoas são baleadas a queima-roupa. Um dos atiradores ainda volta e faz mais disparos antes de fugir. As vítimas eram 4 médicos paulistas que pouco antes haviam tirado esta foto. Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos, Perseu Ribeiro Almeida, de 33 e Diego Ralph Bonfim, de 35, morreram. Daniel Proença, de 32 anos, está internado neste hospital, onde passou por uma cirurgia. O quadro de saúde dele é estável. O grupo estava hospedado neste hotel, bem em frente ao quiosque onde o crime aconteceu. Eles tinham vindo ao Rio para participar de um congresso mundial de ortopedia. Um turista que prefere não mostrar o rosto estava bem perto dos médicos e viu quando tudo aconteceu. A gente ouviu um barulho, parecia garrafa quebrada. Quando deu o segundo ou terceiro barulho idêntico, a gente percebeu que era tiro. Foi tudo muito rápido e muito assustador, assim. Não teve conversa, não teve voz de assalto nem nada, simplesmente chegaram e atiraram. A polícia encontrou 28 cápsulas no local do crime. Os quartos dos médicos no hotel foram vasculhados e os celulares deles recolhidos para passar por perícia. A principal linha de investigação da Delegacia de Homicídios do Rio é que os médicos tenham sido assassinados por engano. O alvo dos criminosos seria um miliciano que atua na zona oeste da cidade. Ele estava preso e ganhou a liberdade condicional há 10 dias. Trata-se de Tailon de Alcântara Pereira Barbosa, que mora a menos de 1 quilômetro do local do crime. Em 2020, ele foi preso com outros 8 suspeitos de explorar serviços básicos clandestinos como transporte, água e gás nas comunidades de Rio das Pedras e Muzema. Tailon é fisicamente parecido com o médico Perseu Ribeiro Almeida, morto no ataque ao quiosque. E olha só, viu, Dani, você está comigo ainda? E olha só, que absurdo. A polícia encontrou um carro com 2 traficantes mortos que teriam sido executados, que teriam participado ou como mentores dessa execução aí. E o que aconteceu? Bandidos, porque como os médicos foram executados, segundo a polícia, por engano, outros bandidos de grupos rivais teriam ordenado a morte desses executores aí. E 2 deles já foram mortos. Já teriam sido mortos e foram encontrados num carro que estava sendo monitorado pela polícia há quase 1 ano. Então assim, não foi por engano, matou por engano, então vai ser morto também. Tribunal do crime sendo executado e mais 2 bandidos mortos. É um negócio impressionante. E sabe, ô Dani, como é que teria sido, pelo menos essa é a informação da polícia, como é que teria sido a ordem para matar esses 2 bandidos? Teria sido feita via videochamada por um presídio no Rio de Janeiro e que teriam ordenado a morte desses outros 2. Mas, Dani, só para confirmar que a gente tem que seguir aqui, local do velório não foi definido ainda, não é? Se vai ser aqui, se vai ser em São Paulo.
Não, Barazal, ainda não foi definido o horário nem o local. Nós também entramos em contato com a irmã do médico de 62 anos, além da esposa dele, mas ainda não tivemos um retorno, né? Esse médico de 62 anos que tem filho aqui em Sorocaba, mas é uma situação muito triste, né, Barazal? Nesse caso que os médicos foram vítimas deste caso, né, que foram confundidos. Na verdade, a irmã disse que ainda não tem um local confirmado, elas responderam, mas disseram que ainda não existe um local para este enterro, mas uma situação muito triste. O governo do estado de São Paulo também publicou uma nota lamentando esse caso, né, já que esses médicos atuavam aqui no estado na área da ortopedia, mas é realmente uma situação muito triste. Caso a gente tenha alguma informação atualizada sobre o enterro, a gente volta aqui e atualiza o pessoal que está acompanhando a gente. A gente entende, sim, essa confusão. O filho e a neta moram aqui. Ele até vinha para cá muitas vezes, mas pelo jeito não deve ser aqui. Pelo menos a gente está aguardando essa confirmação. A gente entrou em contato com a esposa e também com uma das filhas e está esse impasse com uma irmã dele, a irmã do médico e a esposa, e a gente teria dito que não deve ser em Sorocaba. Mas a gente vai aguardar, vamos continuar acompanhando. Qualquer informação a gente volta. Obrigado, viu, Dani, pela sua informação.